Graça e paz, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Seja bem-vindo aqui no canal. Já gostaria de dizer a todos vocês que esse canal vai começar a tomar um rumo diferente, tá bom? A partir de agora eu estou apresentando esse canal diante do nosso Deus para tudo que eu for fazer aqui nele, seja para a honra e glória dele. Aqui tem alguns vídeos que eu coloquei referente eu treinando, colocando a saúde em dia, né? Em vez de quando vou estar postando esses vídeos aqui também. Só que o principal objetivo desse canal a partir de hoje é trazer a palavra de Deus, trazer uma reflexão, porque vivemos numa época tão difícil, numa época tão cheia de perseguição, tanto quanto a igreja, contra também a família, né? Contra a igreja, contra a família e assim por diante. Então a melhor forma de nos preparar perante todos esses ataques é conforme a palavra de Deus. É lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, é buscando a Deus. E já gostaria de pedir para você, deixa seu like, se inscreva no canal, manda essa palavra aí para sua família, compartilha no seu Facebook, no seu WhatsApp aí, no grupo da família, que acredito que Deus vai falar muito. Deus não joga a palavra aos ventos, não. Deus não joga. Deus plantou essa semente no meu coração há muito tempo. Só que eu sempre sempre fiquei indagando a Deus, perguntando para Deus o que eu poderia fazer aqui. E quando foi agora por esses dias, eu tive uma experiência maravilhosa e Deus falou ao meu coração para ser mais um evangelista aqui no YouTube. Então, fica até o final, tá bom? Fica até o final. Quero trazer uma palavra e quero também ser bem rápido, objetivo e simples, porque o que nós precisamos é ser simples. E também no final estarei orando pela vida de cada um. Também aqui nesse canal vai ter momentos de oração também, tá bom? Vai ter também momentos de reflexões igual essa com uma oração no final e momentos só de reflexão e momentos só de oração, tá bom? Eu já gostaria de meditar com vocês no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 13, que fala sobre a cura do criado de um centurião. Quem era esse centurião? O que é centurião? Eu fazendo algumas pesquisas, meditando, falando com Deus, e esse centurião é vamos colocar como é um militar, vamos trazer para uma linguagem dos dias de hoje, é um militar, é um oficial, ele é responsável, ele era encarregado para poder disciplinar e liderar alguns oficiais para a guerra, para momentos que precisasse ali, né, na terra deles. Acredito eu que lá em Cafarnaum, porque a Bíblia diz que Jesus entrava em Cafarnaum, né, e teve um encontro, apresentou-lhe um centurião, o centurião se apresentou. Então eu acredito eu que ele era daquela região. Então quando você ouvir falar sobre a parábola do centurião, a cura do criado de um centurião, parábola não, irmãos, é uma história verídica mesmo. E você já vai saber que ele era um cara de uma patente não muito alta, mas era uma pessoa responsável por cuidar de um batalhão, vamos se dizer assim. E o que mais me chama a atenção nesse texto de Mateus capítulo 8, versículo 5 até o 13,
que eu vou ler aqui com vocês e quero destacar algumas lições aqui para aplicar na sua vida e na minha vida, que diz assim, ó: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, ou seja, a situação não estava fácil. Esse homem tinha autoridade, mas existia algo que só Jesus podia fazer. Irmão, você pode querer correr atrás da medicina, deve, tá aí para isso. Você pode bater na porta de vários empresários pedindo socorro, pedindo ajuda, deve. Você tem que ser um cara perseverante, uma mulher perseverante, um jovem perseverante para conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Mas entenda bem, o mundo está passando por uma fase tão difícil que você e eu tem hora que entramos em desespero. E esse centurião, ele viu a oportunidade. Esse centurião, ele enxergou a oportunidade de poder se apresentar perante Cristo. Essa foi a oportunidade. E olha só como que é tão lindo e detalhado o texto. Ele estava tão desesperado que ele chegou implorando. No seu versículo 6 diz assim: Senhor, ele já chega apresentando o seu problema. O meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Queridos, aqui não era uma situação simples. Além do seu superior estar desesperado, além do seu superior estar preocupado, ele expõe a situação dele, do seu servo perante Cristo, dizendo, ele está horrivelmente sofrendo, ele está paralítico. Quantas pessoas não se encontram nessa situação? Aplicando esse versículo para os nossos dias, quantas pessoas não têm força mais para caminhar? Quantas pessoas querem jogar a toalha? Estão acamadas tanto na doença carnal quanto espiritual, emocionalmente. Por isso que existe a importância de você ter pessoas próximas de você. Por isso que você precisa ter pessoas que tenham a consciência do que é certo e do que é errado. Aí você pode até me perguntar, mas o que tem a ver com essa parábola? Porque esse centurião, ele deixou a sua patente, o seu nome, ele deixou a sua autoridade de lado e falou, isso não é de competência minha. Isso não é de competência minha, isso somente Jesus que pode resolver. Que Deus venha colocar pessoas do seu lado, que Jesus venha pôr pessoas do seu lado, seja parente, seja irmão, seja um irmão de igreja, seja pai, mãe, seja quem for, namorado, namorada, uma esposa, um marido, que independente do seu grau de conhecimento, do seu grau de influência, ele venha entender que nossa vida é dependente de Cristo em tudo. Talvez você esteja numa situação não muito boa, você esteja paralítico espiritualmente, horrivelmente sofrendo emocionalmente. Você não tem força para colocar o seu joelho no chão, mas aí tem a importância de ter alguém do seu lado. E eu acredito em nome de Jesus, se você não tem, Jesus vai colocar pessoas que te fortaleçam. Isso que significa ter comunhão. Sabe por quê? Porque quando aquele jovem paralítico não tinha como andar, estava ruim, a Bíblia diz que 4 jovens, se não me falha a memória,
tirou um telhado do templo e desceu ele pelo telhado para receber uma palavra de Jesus. E aí, meus queridos, e aí a Bíblia diz assim no versículo 7, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele acreditou. Ele deixou o ego. Ele deixou a arrogância. Ele deixou talvez até a prepotência dele, a altivez de lado. Ele deixou tudo de lado e reconheceu que Jesus é o Rei dos Reis e é o homem que cura, e é o Cristo, é o Deus que cura todos os homens. Você talvez não está entendendo porque Cristo também não tem ouvido as suas orações, o seu clamor. Talvez você esteja orando por um parente, por um filho, para Deus tirar das drogas, pela esposa, pela namorada, para Deus mudar alguns comportamentos. E você não entende por que você não está sendo ouvido. Jesus não tem respondido às suas orações. Talvez todo esse problema seja porque você não reconheceu que só Cristo pode mudar. Ele falou: eu sei, eu reconheço, Senhor. Você não é digno de entrar na minha casa. Apenas manda uma palavra, porque eu sei que ele vai ser curado. E olha só o que a Bíblia diz mais: pois também eu sou homem, sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tanta fé como esta. Você sabe o que Jesus estava dizendo ali? Sabe o que essa parábola está dizendo quando ele começa a dizer: eu tenho autoridade, se eu mando ir, vai, se eu mando ficar, fica. Ele estava dizendo assim: se eu que sou homem, cheio de falhas, cheio de pecados, cheio de dependências, cheio de erros, eu dou a palavra de ordem aos meus servos porque foi me ortogada, foi colocada sobre a minha vida, foi ministrada sobre a minha vida esta autoridade. Imagine o Senhor, que é o Filho do Deus Altíssimo. Larga a arrogância, o ego de lado, larga suas faculdades de lado, seus diplomas de lado, sua teologia de lado. Eu sou bacharel em teologia, eu sou isso, eu sou aquilo. Larga de lado e entenda que você tem que reconhecer que só Cristo pode mudar. Sua oração, tome essa atitude, se derrame, coloque seu joelho no chão, seja joelho no chão, orando em pé, aonde você estiver, e reconheça que só Cristo pode fazer. Esqueça aquele diploma de doutorado, porque as pessoas às vezes acham que orar a Deus, não, eu tenho que ter teologia, eu tenho que ter doutorado e falar difícil, isso, aquilo, outro. Não é assim. Se você chama Jesus de Jesuso, você não sabe falar direito, é você que Deus vai ouvir. É você que Jesus vai responder. É sem vaidade na oração, é sem vaidade no clamor, é reconhecendo a sua simples humildade, com a sua simples humildade, reconhecendo que só Cristo pode mudar, que só Cristo pode curar. Talvez você esteja assistindo este vídeo
essa reflexão e não está entendendo por que Cristo não respondeu ainda as suas orações. Talvez você é uma pessoa que faz tudo certo, procura fazer tudo certo, mas não entende porque Jesus não curou a sua mãe, seu pai, seu filho, não respondeu uma oração. Você está desesperado, mas seja humilde e reconheça que Ele é Cristo. A Bíblia diz assim que todo aquele que quer se achegar a Deus, é necessário que creia que Ele existe. Acredite que Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o interessante é que Jesus fala, olha, vira para todos e diz assim, nunca foi, nunca. Afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. No versículo 11 ele diz assim, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do rei serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, aleluias, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Irmão, olha isso aqui, conforme a tua fé. Será que essa arrogância, esse ego, não está nos atrapalhando a exercer a fé em Cristo? Será que tudo que nós estamos vendo no mundo não tem esmorecido a nossa fé? A Bíblia diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Às vezes a sua mente, a minha mente, meu coração está cheio de coisas que deixam a nossa fé lá embaixo. E é necessário que nós se alimente da palavra, que nós se alimente da oração, que nós se fortaleça na oração, no jejum, que nós venhamos assistir, olhar coisas, colocar os nossos olhos em coisas boas. Porque se nós fosse basear pelo mundo, o caos que está passando, vamos desistir. Vamos fraquejar na fé. E ele disse, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Queridos, fique com essa palavra, compartilha, deixa seu like, ativa o sininho das notificações, que iremos ter oração, iremos ter palavras de reflexão como esta e oração no final. Que esse canal venha a ser consagrado a Deus para o Evangelho ser ministrado de uma forma simples, sem atacar o nosso próximo, falar a verdade à luz da palavra, pregar contra o pecado, com uma palavra simples, mansa, humilde. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de misericórdia. Orando conforme a sua palavra, Senhor, entendemos que aquele centurião deixou a sua autoridade, os seus diplomas, as suas medalhas de lado e reconheceu, Senhor, que o seu servo precisava de ajuda. Ele, quando escutou falar que o Senhor estava ali em Cafarnaum, ele sabia, ele entendeu que somente o Senhor poderia ajudar o servo dele. Ele poderia ter toda a autoridade da terra, mas não era de competência dele fazer milagre, porque só quem faz milagre é o Senhor. Jesus, conforme a tua palavra,
que muitos que estão assistindo, Senhor, este vídeo, acompanhando essa palavra de reflexão e de oração, nós entendemos pela sua palavra, Jesus, que aquele homem reconheceu que só o Senhor tem autoridade para fazer o milagre. Então eu peço-te, Senhor, independente do horário que essa irmã, esse irmão, esse jovem, esse adolescente esteja assistindo este vídeo, esteja acompanhando este momento de reflexão, esse momento de oração, Senhor, ele conseguiu entender que às vezes a oração dele não está sendo atendida porque ele está intercedendo, orando em prol de alguém, é porque ele ainda não deixou as suas medalhas, o seu ego, a sua arrogância, a sua filosofia de lado e passou a acreditar, Senhor, que só o Senhor pode curar. Não reconheceu a autoridade de Ti, Senhor, ainda. Mas que neste dia de hoje, Deus, que essa pessoa venha reconhecer, venha ser abençoada. E eu coloco a minha vida diante do Teu altar também. Eu repreendo todo o mal, Senhor. Senhor, assim como aquele servo falou, somente lança, Senhor. Solta uma palavra que eu creio que será curado. Então, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Seu nome, eu creio que muitas vidas serão alcançadas. Orações serão respondidas a partir desse momento, dessa palavra de reflexão. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada um e que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Em nome de Jesus, eu coloco a minha vida e a vida de todos no Seu altar. Em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, esse canal eu consagro a Deus. Esse canal eu consagro ao nosso Jesus, para o nome dele ser exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe e tenha um ótimo dia, uma ótima madrugada. Não sei qual horário você vai estar acompanhando este momento de reflexão. Que Deus vos abençoe.